Fala galera, beleza? Eu sou Henrique Alves e no vídeo de hoje iremos falar de teoria da conspiração. Mas antes de começar o vídeo, gostaria de pedir a vocês que seguissem o Twitter oficial do canal. O link estará aqui na tela do vídeo ou na descrição. E voltando ao vídeo, para quem não sabe, existe uma teoria de que alguns famosos tenham forjado a sua própria morte por motivos diversos, seja para fugir de uma dívida ou para fugir da fama e ter mais privacidade. Então no vídeo de hoje iremos ver famosos que supostamente forjaram a sua própria morte. Número 1. Elvis Presley. Existe uma frase bem famosa que é dita desde a morte do ídolo Elvis, que é a seguinte: Elvis não morreu. Para quem não conhece Elvis, ele foi um famoso músico e ator norte-americano mundialmente denominado como o Rei do Rock. Ele se destacou entre os outros cantores pelo seu jeito extravagante de dançar e pela sua voz incomparável. Aí você deve estar se perguntando, se ele era famoso, era querido pelos seus fãs e tinha um destaque mundial entre os outros cantores, por que raios esse homem teria motivos de forjar a sua própria morte? Pois é, mas acreditem, ele tinha sim motivos para forjar a sua morte. O primeiro ponto a se destacar é que ele estava numa deprê daquelas, após terminar o seu relacionamento com seu grande amor, a Priscila. Um ano depois dessa separação, ele começou a tomar antidepressivos, e o Rei do Rock estava tomando doses muito altas, além do indicado a esses remédios. E junto com a depressão veio surgindo outros problemas. Uma delas foi problemas financeiros. Ele perdeu mais de 10 milhões de dólares em uma transação com uma organização que tinha ligação com a máfia. Daí então ele começou a receber ameaças da máfia. Após esses problemas, o Rei do Rock começou a engordar muito. E isso, para um astro querido pelas mulheres, era uma coisa muito ruim. Uma frase que ficou marcada foi dita por ele em seu último show: sei que estou gordo e que não estou bem nessa noite, mas vou ficar bem em meu caixão. A partir daí que as coisas começaram a ficar estranhas. Ele acertou as contas com alguns dos funcionários antes de morrer. 2 dias antes de morrer, o rei ligou para uma amiga e disse que estava pensando em não realizar a turnê. Ela então perguntou se ele iria cancelar os shows, e ele disse que não. Ela então perguntou se ele estava bem. Ele disse que sim, e que ela não deveria perguntar mais nada, e que não deveria acreditar em nada que lesse. E outra coisa muito estranha foi que no último show do astro, ele se despediu do público com um adeus, e ele nunca se despedia com um adeus, e sim dizia: espero vocês no meu próximo show. As últimas horas de vida do Rei do Rock. Na noite anterior, em 15 de agosto de 1977, Elvis foi no dentista às 23 horas. Ele voltou de madrugada, tocou seu piano até 5 horas da manhã e dormiu. Ele acordou às 10 horas da manhã e foi ao banheiro. Às 14 horas, sua namorada encontrou o corpo dele caído no chão do banheiro. O que aconteceu neste intervalo das 10 às 14 é um mistério. A teoria afirma que Elvis recebeu a ajuda do governo para forjar a sua própria morte e em troca entregou informações valiosas sobre o lado escuro dos shows business e da máfia. Em troca, ele receberia uma vida nova, em outro lugar do mundo, com outro nome, totalmente anônimo. Pessoas afirmaram ter visto o helicóptero de Elvis pousando na mansão dele no dia da sua morte. E após a morte, objetos pessoais dele sumiram. E no mesmo dia, um homem chamado John Bowens, muito parecido com Elvis, foi fotografado em uma casa que o cantor tinha na Argentina. E o interessante é que Elvis usava este mesmo nome, John Bowens, como um nome falso para fugir da euforia dos seus fãs. Outra prova de que o ídolo estaria vivo é que dias depois, 2 ex-amantes de Elvis receberam flores e cartas com apelidos carinhosos que só eles sabiam. Outra pista que fortalece a teoria de Elvis ter forjado a própria morte é que ele estaria pesando mais de 100 quilos, e na certidão de óbito está registrado que estaria pesando pouco mais de 70 quilos. Mais uma prova para fortalecer a teoria é que na certidão de óbito o nome dele estava escrito errado. Estava escrito Elvis Aaron Presley, e o correto era Elvis Aaron Presley.
E outra prova forte que comprova a teoria é que o cadáver de Elvis estava bem diferente de como ele estava atualmente. O cadáver estava bem mais jovem e bem mais magro. A teoria afirma que se tratava de um boneco de cera idêntico ao cantor e que seu caixão tinha sistema de refrigeração para que o boneco não derretesse. Durante o velório, um primo de Elvis notou a diferença do cantor com o suposto boneco que estava no caixão. E pessoas relataram que próximo ao caixão estava um clima muito frio, reforçando a teoria de que o caixão tinha um sistema de refrigeração. Outra coisa muito estranha é que Elvis chegou a ser sargento do exército. E o estranho é que o caixão de Elvis não foi coberto com a bandeira dos Estados Unidos, como de costume. Isso foi por um pedido do pai, talvez por saber que aquele não era seu filho no caixão, e que se tratava de uma farsa. E outra coisa que a teoria afirma é que o pai de Elvis pediu o documento da autópsia particular com todos os detalhes da morte e que ficasse em sigilo até em 2027. Então só iremos saber se essas teorias são verdades em 2027. Após a morte do cantor e o surgimento dessas teorias, começaram a aparecer supostas fotos do cantor vivo. Essa foto foi tirada um ano após a morte de Elvis, na mansão dele, e foi tirada por um fã. Dá pra notar um cara bem parecido com ele. E nessa outra foto mostra Muhammad Ali, Jesse Jackson e supostamente Elvis Presley. O próprio Muhammad diz: "Aquele ali é meu amigo Elvis." E existem supostas fotos tiradas por fãs de pessoas que eles afirmam ser o próprio Elvis vivo. Veja algumas delas. E aí, Elvis morreu ou não morreu? Número 2. Michael Jackson. Outro astro da música que os teóricos da conspiração acreditam que ainda esteja vivo é o Michael Jackson, o rei do pop. Morreu em 25 de junho de 2009, vítima de uma parada cardíaca causada por excesso de remédios, em Los Angeles, Califórnia. E acredite, ele também tinha motivos para forjar a sua morte, já que ele estava envolvido em vários escândalos e polêmicas. E dizem que o astro estava com uma dívida milionária. O mais estranho é que o enterro dele só foi realizado depois de 2 meses de sua morte, em um funeral privado, somente para familiares e amigos. Outra coisa estranha foi que seu caixão ficou fechado, e no funeral do cantor tinha uma mulher loira, muito parecida com ele. Outra coisa estranha foi a foto tirada do astro enquanto ele estava dentro da ambulância, recebendo os primeiros socorros e tentativas de reanimação. Na foto esquerda, nota-se que a ambulância tinha os vidros escuros, e a foto da direita foi tirada através deste vidro. Como uma foto tirada por trás de um vidro negro sairia tão clara e tão nítida assim? E outra coisa, o fotógrafo tirou apenas uma foto? Parece alguma coisa forjada. Outra coisa estranha foi que o portal TMZ foi quem deu a primeira notícia, confirmando a morte do cantor. Em situações normais, seria o hospital ou o médico do cantor quem daria a notícia primeiro. Existem várias fotos de Michael Jackson, supostamente vivo. Veja algumas delas. Essa foto foi postada no Instagram da filha do Michael Jackson. No banco de trás dá para notar uma silhueta de alguém sentado lá. Os fãs usaram programas de edição para adicionar alguns filtros na foto, revelando assim um rosto muito parecido com o do rei do pop. Estaria Michael Jackson vivo? Número 3. Paul Walker. Paul Walker era um dos personagens principais dos filmes da saga Velozes e Furiosos. Ele morreu em um acidente de carro junto com um amigo em 2013. Na internet rola boatos de que o astro esteja vivo. Uma das provas que eles usam é esta foto, no qual mostra um homem parecido sendo retirado do local por policiais e bombeiros. E outra prova é a imagem de um julgamento de um homem muito parecido com o ator. Segundo muitas fontes de informações em língua espanhola, a verdade é que o ator está vivo. Uma prova disso seria as imagens de um julgamento, onde um homem igual Paul recebe uma sentença de 15 anos de prisão por haver provocado um acidente perigoso e fingido a sua própria morte. A falha publicada, supostamente por um juiz chamado Hansel Herrera, estipula o seguinte: o acusado dos delitos de simulação, obtenção de documento público falso em grau determinador e fraude processual, Paul Walker, foi sentenciado em ponto às 13 horas de ontem, por haver fingido sua morte no dia 30 de novembro de 2013, junto com seu amigo Roger Rodas, do qual até o momento não se tem nenhuma informação. Bom, eu não acredito que ele esteja vivo.
O ator estava no auge da sua carreira e não tinha motivos para forjar a sua morte. Eu gostaria muito que ele estivesse vivo, mas infelizmente o nosso eterno Brian, de Velozes e Furiosos, morreu. E vocês, o que acham dessas teorias de que esses astros tenham forjado suas mortes? Comentem suas opiniões, e se gostaram do vídeo não esqueça de clicar no joinha. Se ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então por hoje é só, até a próxima.